Fala galera, Escobal na área, eu sou o Dino Escobal, eu sou trader aí há mais de 4 anos, tá? Para quem ainda não me conhece, quer conhecer a forma como a gente opera, como a gente trabalha aqui no mercado financeiro e entender mais ou menos o que precisa, o que não precisa fazer para tomar boas decisões aqui no mercado, tá? Essa tela que vocês estão enxergando aqui é a tela do Profit Pro, tá? Profit Pro, tá? Ele é o aplicativo que a gente utiliza para fazer as negociações ao vivo durante o mercado, tá? Então, para quem ainda não sabe como é que funciona o mercado financeiro, eu vou dar uma palhinha para a gente entender mais ou menos o que a gente pode fazer aqui, como fazer, como comprar. Por quê? Porque quando eu comecei, eu também tinha muitas dúvidas com relação a por que o preço ele simplesmente parece que está me perseguindo, tá? Então, por exemplo, eu vi uma barra como essa aqui, ó, barra vermelha. Aí eu vendi, clicava em venda. E aí o que acontecia? Imediatamente o preço voltava e começava a me deixar negativo e eu não entendia por que fechava a posição, o preço voltava a cair. E aí eu ficava tentando adivinhar o que era topo, o que era fundo, e isso não é legal, tá? É claro que depois de um tempo a gente começa a entender mais ou menos como é que funciona e a gente começa a ganhar algum dinheiro com isso. E o que é muito ruim, porque a gente começa a pensar que a gente já sabe o que o preço está fazendo, se ele já caiu demais, se ele já subiu demais, então eu vou comprar, eu vou vender. E acabamos esquecendo da parte teórica, que é a parte principal. Para quem ainda não sabe, um cara chamado Charles Down foi o cara que fez um estudo durante muitos anos, pegou dados de mercado de décadas e fez uma uma teoria, tá? Teoria é aquilo que é uma ideia que pode ser comprovada, que pode ser testada, tá? Então existe a teoria de Dow, que diz o seguinte, que o preço ele anda em tendência, e sempre anda em tendência. Então a gente tem o preço andando, por exemplo, aqui para cima, a gente vai dizer assim que para cima é positivo e para frente é o tempo, tá? Tá aqui, ó, o tempo contando, 9 horas, 10 horas, 11 horas. Então, para frente aqui ó, é o tempo e para cima é o preço. Então, o preço em relação ao tempo, ele vai tomando uma direção. E essa direção ele chamou de tendência. Então, o preço ele vai andar até um determinado lugar, vai fazer um movimento corretivo, tá? Ele vai fazer esse movimento de correção e ele vai chegar um momento onde ele vai parar e vai continuar o movimento de tendência, tá? Isso foi o que o Charles Down falou, tá? Foi o que ela disse, né? Como diz Michael Scott. Então, o preço ele vai se movimentar dessa forma. Se você você já deve ter visto essa estrutura em algum lugar. Algumas pessoas chamam de raio, algumas pessoas chamam de pivô, algumas pessoas chamam ela de estrutura, né? Estrutura de alta, estrutura de baixa. Mas o que eu quero que você entenda, que você fique antenado, que você tenha uma relação com isso, é que a tendência ela anda diretamente ligada com fundos e topos, tá? Então a gente vai ter um fundo aqui e vai ter um fundo aqui. Como um fundo é mais alto que o outro, a gente tem um topo que vai ser mais alto que o outro topo, tá? Então, essa estrutura, esse pivô, ele vai se repetir e vai aparecer em determinados tempos gráficos. E eu vou falar disso agora, tá? Então, o Charles Dow falou isso, o movimento do preço, ele acontece em tendência. Então, o preço está indo para cima, mas a gente não pode esquecer que esse tempo aqui, ele está falando que é o tempo maior. Tá? O tempo maior é o tempo de diário, mensal, semanal. Mas que durante os tempos menores, que a gente está falando um dia, de 60 minutos, de 120 minutos, de 30 minutos, o preço também vai fazer uma tendência menor aqui dentro, tá? Essa tendência menor ele chamou de tendência secundária. Tá? Então a gente tem a tendência primária, que é a tendência do tempo maior, que é essa em amarelo aí, e esse movimento que eu estou falando aqui, fazendo menor aqui, é o que a gente chama de tendência secundária. Então a gente tem a tendência primária e a tendência secundária. Então vocês podem ver que o movimento secundário
ele vai aparecer dentro da linha de tendência primária. Então, vou botar ele aqui de outra cor. Vou botar ele a cor prata. Tá? Então, olha que legal. Esse cara aqui está indo para cima. Então, ele vai fazer pequenos pivôs apontando para cima. Esse cara, quando está corrigindo, ele está fazendo uma tendência de baixa no tempo menor. Né? Então, a gente consegue enxergar essa estrutura grande dentro das estruturas pequenas. Ou seja, a gente chama isso de fractal. Então, a gente vai ter o tempo maior e vai ter o tempo menor. Tá? Basicamente, o mercado é isso. É só isso. Tá? O mercado é só isso. Ah, mas tem acumulação, tem distribuição, tem rompimento falso, tem o bebê abandonar. É claro que isso aí já é uma análise mais fina de acontecimentos que ocorrem em determinados pontos. Tá? Então vamos aqui para o gráfico para a gente tentar enxergar onde é que o mercado ele vai apresentar essas estruturas. Tá? Eu estou aqui no tempo gráfico de 15 minutos. A gente consegue enxergar essas estruturas aqui. Eu vou tentar botar aqui para vocês enxergarem com a linha. Tá? Tem aqui ó, uma linha de tendência de alta, uma correção. Depois uma linha de tendência de alta, depois uma correção. Depois a tendência continua. Vamos botar essa linha de tendência de baixa aqui para continuar até aqui, tá? Se a gente for ver no tempo menor, a gente vai enxergar a mesma coisa. Os fractais menores. Esses movimentos menores, pode ver que eles se apresentam em todos os movimentos, inclusive nos menores movimentos possíveis a gente vai encontrar, tá? Então, esses fractais, eles são tudo que o mercado tem. É só isso, tá? É só isso no mercado. Agora, como é que a gente consegue identificar eles e como a gente pode saber a hora de comprar ou de vender? Que eu imagino que essa deva ser a dúvida que vocês têm, tá? Então, a gente vê aqui, ó, vou botar aqui de novo em cinza. Azul celeste. Então, a gente vai ter um tempo primário, que é um tempo maior, apontando uma direção, e um tempo secundário mostrando movimentos menores, tá? Então, o que acontece? Normalmente o trader está operando num tempo menorzinho, assim, 2 minutos, vamos dizer assim. Normalmente o trader iniciante, principalmente, gosta de muita entrada e vai procurar isso. Tá? Então, a gente consegue enxergar, por exemplo, aqui no 2 minutos, essa estrutura aqui também. Tendência, perda de correção, perda de continuidade, perda de correção, perda de continuidade, perda de correção e agora fazendo uma tendência de baixo. Tá? É claro que o gráfico agora aqui já está pronto. Tá? Então, a gente consegue enxergar esses movimentos no preço. Tá? Então, ele vai se repetir e vai acontecer o tempo todo. Quando o mercado ele estiver fazendo movimentos estranhos, é bem provável que ele já esteja no final de um movimento de tendência. Então, o Chatdown falou para a gente que o preço ele vai se movimentar dessa forma. Então, eu suponho que é mais fácil comprar aqui e é mais fácil comprar aqui do que tentar comprar aqui ou tentar comprar neste ponto. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue ver várias coisas interessantes. Por quê? Vamos pegar esse candle aqui, ó. Vocês já devem ter ouvido falar dele. Esse candle aqui. O pessoal dá vários nomes para eles. Tá? A gente sabe que esse aqui é um candle que caracteriza uma reversão. Se o mercado ele está subindo, ele vai começar a cair a partir da violação da mínima do candle imediatamente subsequente. Então, a gente, no caso, teria um outro candle desse aqui do lado, né? A gente teria um outro candle desse aqui do lado.
e aí ele continuaria em movimento de baixa. Então, para esse padrão acontecer, é mais fácil ele aparecer aqui, ó, nesse ponto, ou neste outro ponto. Se esse padrão acontece aqui no meio do caminho, ele não é um bom sinal de compra ou venda. Tá? Então, eu consigo mensurar o risco das operações através dos pontos onde o mercado está. Entenderam? Então, é basicamente isso. O Charles Down falou que o tempo maior manda no tempo menor. Então, toda vez que o mercado estiver fazendo uma correção, a gente vai enxergar o preço brigando mais do que se ele estivesse fazendo um movimento de tendência. Vamos ver isso na prática para a gente conseguir entender e tentar interpretar esse movimento. Vou de novo colocar no 15 minutos, porque é o tempo que eu particularmente gosto de fazer essas análises, 15 minutos, 12 minutos, até o 30 eu acho que dá para fazer para o intraday. Tá? A gente começa com o movimento, vamos pegar qualquer um. Aqui, ó, que a gente desenha legal. Só que aquele movimento contínuo. Aqui, beleza. Aqui tem. Então, aqui a gente tem um movimento de tendência e um movimento de correção. Se a gente der um zoom, a gente vai ver que este movimento aqui, deste cara, ele é um movimento que tem barras verdes mais limpas, tá? Ele é um movimento que mostra uma força compradora. Os candles verdes são maiores e são mais numerosos do que os candles vermelhos. Tá? Então a gente começa a ver que ele vai andando para lá e ele monta um topo, ele monta um fundo aqui e tudo mais, mostrando que a tendência é de alta. Quando ele vai corrigir, pode ver que ele não corrigiu muito, mas a gente consegue enxergar que esse movimento corretivo, essa parte aqui, ela não é muito bem definida. Embora, se a gente for olhar mais de perto, a gente até consiga enxergar fundos mais baixos, tá? Fundos mais baixos. A gente até consegue enxergar esses fundos mais baixos. Então, a gente consegue enxergar que a tendência, durante a correção, ela é uma tendência pouco ampla, com movimentos mais curtos. Então, normalmente é aqui que as pessoas começam a tomar stop, porque elas vendem um movimento muito curto, aí o mercado volta e estopa elas e tudo mais. Olha quem apareceu aqui, ó. Tá vendo? Dentro desta região, a região do topo, apareceu aquela característica lá, vela, sei lá, estrela da manhã, estrela da morte, martelo invertido, que são esses sinais, né, que apontam que o mercado talvez esteja querendo reverter a tendência. Então, eu procuro esses sinais que as pessoas falam, que elas dizem, as estratégias que talvez você tenha aí, estratégias de compra, de venda, seria mais interessante procurar ela dentro dessas regiões. Então, aqui a gente vê que o mercado já estava muito exausto, já no topo de uma tendência. Agora vamos ver o que acontece quando ele chega aqui na parte de retração. Quando ele chega nesse fundo que ele formou, a gente começa a enxergar. Agora a gente já começa a ver. Vou tirar isso aqui. Que a gente está indo para a perna de continuidade de tendência. E aí, sim, voltam os candles grandes, voltam os candles verdes e aparecem aqueles sinais. Por exemplo, uma sombra grande inferior, montando um martelo para cima, um quase martelo, né? A gente consegue ver que todos os fundos vão apresentar essas características, candles maiores. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, fez um martelo, vamos dizer assim. Então, essas características, elas acontecem em determinados pontos. Movimentos de fundo. Os movimentos de topo, se aparece assim, por exemplo, um candle grande, como esse, ele facilmente é perdido. Então, muitas vezes, talvez a estratégia que você tenha de comprar ou vender esteja sendo executada no ponto errado.
Então, se o mercado ele está fazendo um movimento de baixa, vamos botar de novo aqui a setinha. Ele está fazendo um movimento de baixa com topos e fundos descendentes. Comprar esses sinais de compra nesses pontos pode não ser interessante, tá? Pode não ser interessante. Talvez seja mais interessante você tentar vender dentro dessas regiões, tá? E como é que a gente pode mensurar o tamanho dessa região? Se você tem o preço andando, vamos botar para cima, dessa forma, a gente pode mensurar, eu particularmente só uso duas regiões, tá? O Fibonacci para calcular mais ou menos onde ele vai parar, que é entre 50 e 61. Eu só uso essas duas regiões. Então, por exemplo, ele chegando aqui nesse ponto, eu vou tentar comprar. Vou tentar pegar o movimento todo, vai depender muito do time frame que a gente está trabalhando. Lembrando que o mercado ele pode voltar a cair. E aqui neste ponto, tá, por exemplo, vou tentar fazer uma compra nessa região para tentar levar o preço para lá. Se, vamos dizer assim, o mercado voltar, tem sempre a dualidade do mercado, ele vai voltar a partir daqui, para tentar romper o fundo e andar para baixo. Tá? E, porque é essa a estrutura que ele faz sempre, tá? Então, se ele for cair, a gente pega do fundo ao topo. Se ele for cair, a gente pega aqui do fundo ao topo e vai enxergar de novo que dentro daquela região a gente vai encontrar os pontos de venda acontecendo aproximadamente entre 50 e 61,8, tá? Não é uma certeza, mas se você tem, por exemplo, indicadores que mostram que, por exemplo, o mercado ele está andando para cima, então você vai tentar procurar características de compra. Se você já está numa parte muito sobrecomprada do mercado, você pode tentar procurar um ponto de venda. Então, não é uma matemática exata, mas vão existir sempre as duas opções. Então, se a gente tem, por exemplo, uma média móvel passando aqui, ó, apontando para cima, é óbvio que vai ser meio difícil você tentar vender aqui, né? Porque a média vai continuar abrindo ali a favor da tendência de alta. Então, alguns indicadores podem facilitar a você encontrar essa tendência que você está procurando. Tá? A gente pode fazer isso aqui no gráfico. E tentar encontrar essas regiões. Tá? Estou aqui em 15 minutos, tá? Que é o tempo que eu gosto de operar, como eu disse. Então aqui a gente tem, por exemplo, um dia. Eu normalmente uso esse gráfico no dia. Então o preço está andando para cima. Tá? Ele está andando para cima. Se ele montar um topo, vamos dizer assim, ele fez aqui 3 candles positivos e um negativo. Ele fez aqui, ó, um topinho. Então eu já sei, antes dele abrir esse outro candle, que eu posso tentar, acho que eu peguei a função errada, que eu posso tentar interagir com o preço dentro dessa região com o stop abaixo desta mínima. Tá? E aí vai depender muito da estratégia de vocês. Eu particularmente gosto de comprar com ele caindo. Tá? Então, o mercado vem, já mostrou que aqui é um topo, traço de cima para baixo, encontro a região onde eu quero interagir com o mercado, aí eu faço uma compra ou uma venda nessa região. Nesse caso aqui seria a compra, porque a tendência é de alta. Eu vou botar aqui as médias que eu utilizo. Ó. A gente consegue enxergar que as médias estão abrindo, a gente sabe que esse aqui é um ponto de suporte interessante para comprar. E aí eu vou tentar levar até pelo menos 50%, ou então até esse topo anterior aqui. Tá? Ele foi até 100% do tamanho da perna de tendência. Então eu faria uma parcial e deixaria um rolando, tentaria botar o stop abaixo dos candles de continuidade, para conseguir capturar esse movimento todo. Então, para mim, o importante é encontrar esses pontos de suporte e resistência. Eu posso dar um outro exemplo, tá? Vamos pegar aqui qualquer dia, pessoal, dá a mesma coisa, tá? Aqui é o início de uma tendência de alta, porque a gente tem um fundo mais alto que o outro, a gente rompeu
um topo. Então, provavelmente aqui no retorno ele tentaria continuar o movimento, tá? Vamos ver aqui, pegar o Fibonacci, traçar de cima para baixo, a gente vai encontrar essa região como uma região conflitante. Mesmo que ele venha cair, tá? Mesmo que ele vá cair, é o ponto onde ele faz esse suspiro para continuar a queda. Então, se a tendência fosse de baixa, ele ia tentar corrigir até os 50% aqui para continuar o movimento e romper. Se a gente for tentar pegar esse Fibonacci aqui, dar no mínimo até a máxima, a gente vai ver que esse ia ser o ponto onde seria melhor vender. Então, se você tem uma estratégia, se você costuma operar algum ativo, pensa muito bem onde você está comprando e onde você está vendendo, porque pode ser que você esteja comprando no ponto da venda e vendendo no ponto da compra. Então, muitas vezes a gente vê um sinal muito bonito chegando numa região, você quer executar aquela entrada, mas não faz a devida análise para saber se o ponto é bom o suficiente para comprar ou vender, tá? Então, essa era a dica que eu tinha para dar para vocês, pessoal. Vamos manter a calma e esperar para interagir com o mercado nesses pontos, porque se você tentar interagir com o mercado durante o deslocamento do preço, é bem provável que você pegue uma violinada. O mercado ele pode voltar, já andou um pouquinho, mas ele já pode voltar lá para testar a retração daquele movimento para continuar andando. Então, eu acho o stop muito caro, você tentar interagir no meio do caminho. Eu gosto de comprar e vender dentro dessas regiões de médias, tá? Dentro da região do Fibonacci, porque é só isso, o mercado é só isso. Né? Se for para baixo, ele vai fazer uma voltinha e vai continuar. Quantas vezes você não viu o movimento de baixa e aí você vendeu aqui, e aí o mercado voltou, aí começou a ficar 50, 60, 70 reais negativo, e você fechou a posição, e aí quando você fecha, o mercado vem e anda a seu favor. Quantas vezes já aconteceu? Não é? Então, o mercado financeiro é só isso. Funciona em dólar? Funciona em dólar. Funciona em ações? Funciona em ações. Vamos botar aqui 15 minutos no dólar também para a gente enxergar. E a gente começa a enxergar esses movimentos do mercado. Vou até tirar essa análise aqui. Até mostrar para vocês essa análise que eu fiz. Para a gente ver que no tempo maior, ele tocou e rejeitou, tocou e rejeitou. Então, esse aqui provavelmente era uma retração do tempo maior de baixo, tá? Então, aqui a gente consegue enxergar a perna de tendência, a perna de correção, a perna de continuidade. No tempo menor, que é esse aqui, a gente enxerga a mesma coisa. A gente enxerga a mesma coisa. Estava em tendência de baixa, rompeu um topo, começou a montar fundos mais altos. Depois ele veio corrigir um pouquinho mais. Então, a gente consegue enxergar esse movimento do preço em todos os ativos. Tá? Em todos os ativos a gente consegue enxergar. Se a gente for levar em consideração tempo ainda menor, a gente também vai encontrar. Então, vamos botar aqui esse carinha um tempo bem curtinho. A correção foi de 50%. Depois continuou. Lembrando que quanto menor for o time frame, maiores as chances dessa retração falhar. Só que eu acredito que você encontrando um ponto de compra, um ponto de venda do tempo maior, e você espera o mercado no tempo menor indicar uma mudança de tendência, é mais fácil você conseguir um stop mais curto para um alvo mais longo, tá? Então, vale esses insights, vale esse estudo, porque o mercado é só isso, tá? O mercado é apenas teoria de down, é apenas a tendência. Se vocês encontrarem uma tendência definida, procurem o retorno do preço para tentar comprar junto com os tubarões do mercado, que aí sim eu garanto que o teu risco ele vai se tornar menor.
tá? Se você gostou dessa aula, manda uma mensagem para mim, pode comentar aqui, ou então manda mensagem pelo meu Instagram, pelo meu direct. Todos os dias eu mostro meus resultados aqui, pessoal. Então, pode mandar mensagem, a gente está aqui para isso. E a gente se vê outro dia.